pessoal, aqui é a Bárbara Costa e Yuri Godinho. Nós estamos começando mais um episódio do Free Podcast. E no episódio de hoje nós vamos conhecer a história de alguém que transformou desafios em inspiração, que fez da Voz da Periferia um espaço de resistência e conquistou relevância nacional com seu jornalismo corajoso. Um jovem que saiu das ruas de Juiz de Fora para ganhar espaço em grandes emissoras sem nunca esquecer suas raízes e que hoje se tornou referência quando o assunto é dar voz a quem quase nunca é ouvido. Nosso convidado especial de hoje é o jornalista Elias Arruda. Seja muito bem-vindo ao Free Podcast, Elias. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Yuri. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Estamos felizes em te receber, viu? Seja bem-vindo. Obrigado. Isso aí. Elias, conta pra gente. Sua história começou em Santa Efigênia. A sua mãe, se eu não me engano, ela engravidou muito cedo. Você foi criado pela tia-avó. Isso mesmo. E como é que isso impactou no profissional que você é hoje, a pessoa que você é hoje de fato? Pois é, olha, quando minha mãe engravidou, ela estava com 13 anos apenas, vocês imaginem só, com 13 anos, e quando nasceu ela estava com 14 anos, e aí eu acabei ficando aos cuidados da minha tia-avó, que na época já tinha 65 anos. E assim, para minha família foi um divisor de águas, né? Primeiro porque era o primeiro filho depois de muito tempo, criança, muda a casa, muda tudo, muda o ritmo de vida, né? Minha família vinha de uma situação muito complexa na época, até mesmo questões financeiras, né? Minha família é de Tocantins, Minas Gerais, e veio para Juiz de Fora. E aqui eu nasci aqui em Juiz de Fora, minha mãe também, ela é de Juiz de Fora. Mas nesse processo todo foi um período bem diferente, digamos assim, né? Porque você acaba tendo que mudar possibilidades, né? Você acaba tendo que enfrentar desafios. E com muito orgulho eu cresci, nasci ali na região do bairro Santa Efigênia, estou ali no bairro Santa Efigênia até hoje. Eu não consigo realmente largar minhas raízes, né? Eu acho que faz parte do nosso processo de vida. Tenho muito carinho por morar em bairros de periferia e acho que isso faz toda a diferença, né? Eu acredito até mesmo dentro da profissão. Quando você tem jornalistas que nasceram, por exemplo, em regiões que não são, muitos que não são de Juiz de Fora, ou nascem em áreas mais nobres, ou moram no centro da cidade, você acaba não conseguindo identificar aquilo que de fato importa na vida das pessoas, né? Sim. Muitas das vezes você não tem a referência da periferia. E quando tem a referência da periferia, é por telefone. Então, quando você nasce na periferia, você cresce na periferia, você se desenvolve ali, você costuma ver as matérias de uma outra forma, você costuma ver a realidade de uma outra maneira. Então, eu acho que isso fez toda a diferença na minha vida. Acredito que o jornalista que eu sou hoje é graças a ter nascido, vivido, crescido e ainda estou ainda, né, num bairro de periferia. E o fato de você ter recebido o nome Elton John já mostra que a sua trajetória começou com histórias muito marcantes, né? Hoje, olhando para trás, né? Você sente que Elias tem um significado maior que apenas nome? Olha, eu acredito que, se vocês imaginem só, gente, jornalista Elton John, eu acho que teria perdido totalmente a credibilidade jornalística, né? Talvez musical seria imensa, mas jornalística seria até difícil. Mas, brincadeiras à parte, foi realmente isso, assim. Eu, na verdade, eu não cresci com a presença do meu pai, né? Minha mãe era muito nova, então ela foi mãe solteira. Minha família realmente acolheu ela porque era muito nova, né? Sim. Os dois eram muito novos, então eu acredito que isso acabou também dificultando muito as coisas na época. E aí, quando ele foi a primeira vez lá para poder conversar, falou: não, já que vai ser menino, o nome dele vai ser Elton John. Graças a minha tia e minha avó, elas falaram de jeito nenhum. Aí a minha avó falou: o nome dele vai ser Elias. E aí ficou Elias mesmo, e eu acho que sim, eu acho que o meu nome hoje para mim ele tem muito valor, muita referência no sentido pessoal mesmo, né? Sim. Eu acredito que a gente acaba construindo aquilo que somos também através dessas nossas referências, né? Claro que chamar Elton John no Brasil seria também um imenso diferencial, né? Vindo Sim. de uma família de bairros de periferia, eu acho que seria surreal, mas graças a Deus não foi Elton John. Mas se tivesse sido também, eu acho que a gente teria conseguido uma história parecida, né? Mas sem dúvida alguma o nome ele traz ali uma certa particularidade, né? Sim. Uma certa particularidade, e carrega também consigo muitas outras pessoas, né? A gente acaba carregando junto os nossos familiares, os nossos amigos, os lugares que a gente vivencia, as histórias de vida que a gente passa, né? Então, assim, tenho muito orgulho disso, mas realmente é uma história, assim, pra lá de diferente. Imagina só,
Jornalista Elton John. Eu acho que o âncora ia rir do outro lado também, viu? Acaba que a pessoa sempre ia pensar na outra, né? Elton John, para depois vir até você. Pra depois vir até mim. É verdade. Acaba que essa referência do Elias, né, tem essa particularidade. Verdade. Mas o Elton John, a última coisa que viria é um jornalista com o nome Elton John, né? Imagina só. Eu não conheço nenhum. Se vocês conhecessem, por favor, podem marcar a gente aqui, porque eu não conheço um jornalista chamado Elton John. E na sua infância você foi coroinha da Igreja Católica? Eu fui criado na Igreja Católica, na verdade. Eu, desde pequena, minha tia-avó me levava muito pra missa e eu era extremamente bagunceiro. Pensa naquelas crianças que chegavam na missa, todo mundo falava, meu Deus, a gente vai fazer tudo menos rezar hoje aqui na missa. Era eu. Então imagino que tem histórias engraçadas aí, né? Super engraçadas e diferentes, viu? Eu confesso pra vocês que, graças a Deus, eu não fui excomungado, não sei como. Eu era muito novo, e aí eu tinha que estar sempre ali na igreja, e aí o padre falou, o padre Márcio André, inclusive, hoje ele é do Rio de Janeiro. Eu lembro que na época eu conheci tanto ele como Ana Maria Roberto, que depois me levou para o meio da comunicação. Na época eu trabalhei até na Rádio Catedral, aqui de Juiz de Fora, durante muito tempo, a gente fazia um programa lá, desde quando eu tinha meus 14, 15 anos, que era Conexão Jovem. E assim, foi uma experiência maravilhosa, porque eu muito novo comecei já dentro da comunicação, e isso veio da igreja, porque tinha pastoral da comunicação. Sim. E na época ela veio, me chamou para poder conversar, para poder participar das atividades, e ali tudo começou, mas eu era coroinha. E eu lembro, gente, quantas e quantas procissões aí, né? Quem é católico me entende, né? Ainda mais um católico quando ele realmente ia dar pra virada. Eu cheguei a colocar fogo no cabelo de 2 pessoas já durante uma procissão. Vocês acreditam nisso? Meu Deus. Vocês imaginem só a cena, eu coroinha com a minha vela na mão e de repente só vi o fogo, assim, sabe, na minha frente, o cabelo da pessoa começou... Tinha um cheiro de queimado, achei diferente o cheiro de queimado. E aí, se não fosse a pessoa atrás de mim, vocês imaginem só... Hoje eu estaria não sei aonde, né? Talvez no sistema prisional, ainda pagando pela pena de ter colocado fogo na ministra na minha frente. Mil desculpas, viu? Não era a minha intenção, mas infelizmente aconteceu. E isso era uma coisa que acontecia com muita frequência. Até que decidiram tirar a vela da minha mão. Aí começaram a me colocar para tocar matraca nas procissões e sino. Resolveu. Nunca mais coloquei fogo no cabelo de ninguém, graças a Deus. Graças a Deus. Mas o ouvido ficou doendo. Olha, vou te falar uma coisa, até hoje, viu? Até hoje, era cada puxão de orelha que vocês não imaginam. Elias, você vivenciou de perto a violência urbana, né? A gente começa a falar... Volta um pouquinho naquela primeira resposta que você deu, né? Em relação ao bairro e tudo mais. Você já perdeu amigos, né? Para brigas de gangue. Que impacto isso teve na sua visão de vida e no seu desejo de se tornar jornalista? Olha, eu acho que, como eu falei para vocês, a gente quando vem de um meio da comunicação e vem da periferia, a gente começa a ver as coisas de uma outra forma. Muitas pessoas às vezes nos acompanham e não imaginam exatamente o porquê que a gente segue algumas diretrizes, alguns processos, porquê que a gente vai para algumas linhas editoriais, algumas áreas, né, de trabalho na vida. Mas eu acho que isso fez toda a diferença. Porque quando você percebe, vê amigos, colegas, vizinhos morrendo por conta das brigas de gangue, você olha para aquela pessoa e vê que é uma pessoa, não é só um número. Você vê uma família inteira sofrendo, mudando totalmente a perspectiva por conta da violência. Você percebe que a falta de investimento em segurança pública traz prejuízos, não apenas no sentido de tráfico de drogas, né? Porque nós perdemos até hoje muitos jovens aí para o tráfico de drogas. Hoje, né, situações infelizmente de facções criminosas, que é algo que acabou também tendo aí um destaque muito grande na cidade, na região, em Minas Gerais, no Brasil como um todo, né? Então você percebe que existem pessoas ali que têm famílias e que infelizmente as famílias não têm nada a ver com aquele tipo de criação. Não é? As famílias não ensinam os filhos a crescer, a ir para o caminho realmente do crime, a ir para algum caminho realmente que leve ao vício. Infelizmente são situações que levam essas pessoas para esses caminhos, né? Uhum. E grande parte das vezes é a falta de investimento em educação, é a falta de investimento naquilo que de fato funciona, no lazer, na cultura. Até hoje as periferias elas têm dificuldade em se fortalecer quando a gente fala de cultura, né? Hoje na Zona Sul do Juiz de Fora, por exemplo, as Folias de Reis, elas têm uma representatividade muito grande, são grupos que hoje realmente fazem um trabalho belíssimo. Você tem lá vários projetos sociais que funcionam e que acabam também auxiliando, né, muitas famílias carentes. Mas, ao mesmo tempo, você percebe que ser jornalista e crescer nesse meio é enxergar possibilidades, mas nem sempre oportunidades. Uhum. Então, quando a gente fala sobre isso, as pessoas esquecem que nós estamos falando, da maioria das vezes, de falta de oportunidades, né? E, através desse caminho, eu falei, não, eu realmente quero ser, vou ser e quis me tornar jornalista, porque eu acredito que ampliar a voz daquelas pessoas que estão ali
já é um grande avanço, já é uma grande vitória, né? E você teve uma época que você fez uns vídeos imitando um funkeiro e criticando as brigas, né? Sim, e isso te colocou na mídia local. Foi. Esse fato aconteceu em 2013. Inclusive, até hoje o vídeo está no YouTube. Eu chamava de JF Revolta, o desabafo de Teixeirinha, por conta até do bairro Teixeiras, tinha toda uma ligação ali com a Zona Sul. Eu estudei muito tempo no Polivalente do bairro Teixeiras. Tinha um amigo da época da escola que é o Lucas Teixeiras, então eu acabei que também estava ali sempre com um bonézinho, pedindo boné emprestado. Eu falei, pô, por que eu não coloco esse nome, né? Vou colocar o Teixeirinha, e ficou na época o apelido de Teixeirinha do personagem que eu tinha criado. E aí, com isso, eu fui discutindo esses assuntos na internet. Não tinha a menor ideia de como é que funcionava o YouTube, de que forma que a gente fazia para carregar um vídeo ali. Eu postei o vídeo e na época deu super certo. Tanto é que depois outros locais, além da mídia local, vieram equipes também me entrevistar de outros lugares. A Record Minas esteve de fora por conta desse vídeo que eu tinha feito, né? E foi um vídeo justamente baseado na minha realidade. Eu lembro que, na época, uma das pessoas que me entrevistou falando sobre isso foi até o Wagner Tolendato, que hoje está até na Globo Minas, né? E na época eu tinha muito orgulho do vídeo, porque aquele vídeo, sem dúvida alguma, levou muitas pessoas que estavam vivenciando aquilo a olharem para aquela realidade com uma visão diferente. E, ao mesmo tempo, eu lembro que eu falei isso com ele, até porque a primeira situação que eu enfrentei de violência perto da minha casa foi dentro de uma lan house. Eu estava dentro da lan house, quando chegou um grupo com paus e pedras falando ninguém corre. Eram apenas eu e 2 meninos que estavam lá dentro. E por alguma razão, esses meninos não foram até mim. Eles me viram ali no canto e eles passaram direto. Aí uma grande amiga minha pulou na frente e falou, não, nós não vamos fazer nada. E foi aquela loucura, um dos meninos foi internado, com estado grave até. E aquilo me ampliou a visão sobre a vida. Eu falei, não, gente, isso não pode estar certo. Qual que é o sentido de alguém que mora no Ipiranga não conseguir ir no Jardim Gaúcho, alguém que mora no Sagrado não poder ir no Vale Verde, alguém que mora ali na região sul não poder ir na Zona Norte? Qual que é o sentido, né? Realmente... Todas as periferias são iguais, todas as periferias enfrentam os mesmos problemas, as pessoas têm os mesmos sonhos, as pessoas têm os mesmos desejos, as pessoas têm os mesmos pontos de vista sobre muitos assuntos, né? Então não fazia sentido aquilo, né? E isso aconteceu por muitas vezes, até que eu cansei e falei, não, eu vou gravar um vídeo, vou jogar na internet, vamos ver o que vai dar. E aí eu cheguei na internet, vi muitos meninos que estavam envolvidos nas brigas de gangue assistindo o vídeo na lan house. E eu falei assim, cara, que loucura, né? Eu tô falando da realidade deles, com a roupa que muitas das vezes eu uso porque eu peguei emprestado com eles, porque eu nunca tinha usado aqueles bonés, aquelas roupas. E aí depois até levei esse personagem pro teatro. Eu fiz teatro durante muito tempo aqui em Juiz de Fora, através do Humor Mineiro. Era um grupo de humor que tinha aqui em Juiz de Fora, com a Braida. E foi super, assim, interessante como foi que esse personagem no teatro também ele ganhou uma outra vida. E aí, naquele período, as brigas de gangue já estavam diminuindo em Juiz de Fora. E hoje eu olho para trás e eu tenho muito orgulho de ter tido essa coragem, porque eu era muito novo e perceber que eu tive a coragem de me expor diante de uma situação de violência, depois de quase ser vítima dela também algumas vezes, eu acho que isso era mais do que uma situação realmente era mais do que quem eu deveria ser, era quem precisava ser, né? Sim. E a partir dali tudo foi ganhando forma. E a partir desse vídeo que você acha que você encontrou o caminho profissional? Rapaz, você acredita que eu acho que foi um pouco antes? É muito curioso, né? Eu acho que, como falei pra você, gente, existem alguns chamados na vida. Eu era muito novo quando eu tinha uns 4 para 5 anos, um vizinho meu tinha morrido. E minha tia conta, até hoje a minha tia, por parte de mãe, fala isso comigo, que ela nunca mais se esqueceu que eu desenhei uma televisão com o meu vizinho, com um repórter entrevistando alguém falando que meu vizinho tinha morrido. Vocês imaginem só, assim, todo mundo triste pela morte do vizinho, e eu lá, criança, ouvindo tudo, fui lá e fiz esse desenho. Então, assim, eu tinha 4 para 5 anos. E depois, um tempinho depois, teve um episódio, que foi o episódio em que uma casa tinha pegado fogo próximo a minha, um botijão de gás tinha explodido na casa, e uma criança morreu, um bebê morreu naquela situação. E eu lembro que eu estava morrendo de medo, né? Toda vez que a gente ouve alguma coisa de crime, até fiz um vídeo recentemente no Instagram falando sobre isso. Na região sul, todos nós temos realmente PhD em fofoca. Isso é uma verdade. Eu acho que todos os A gente estava fofocando antes de começar o episódio. Pois é. A gente estava, inclusive, na fofoca aqui, né? Atualizando os bastidores. E eu me lembro, gente, que na época todo mundo lá corria para ver a situação, para ver a casa pegando fogo. E eu tinha medo, porque eu era criança. Eu falei assim, não vou lá não quero ver, não quero...
E quando eu vi o carro da TV Alterosa, logo do SBT, virando a curva da minha casa indo para lá, eu saí correndo. E eu fui ver o carro da TV, eu só queria ver o carro da TV. E aí, buscando nos arquivos da TV Alterosa, quando eu era estagiário ainda lá, eu localizei essa imagem. O Elias pequenininho, atrás de fundo, a repórter na época, se não me engano era Michele Pacheco, fazendo a entrevista, e eu lá, olhando para a câmera, querendo me ver ali naquela imagem, né? E essa imagem hoje ela tem um simbolismo tão grande para mim, né? Porque eu realmente ali não podia imaginar as coisas que poderiam acontecer na minha vida ainda e na vida de tantas pessoas que ali comigo estavam também. E é curioso porque um dos meninos que estava ao meu lado ali naquela imagem, infelizmente foi vítima também da criminalidade no meu bairro e acabou não resistindo. Então é uma imagem muito simbólica. Ela representa o futuro, mas representa muita coisa também, né? E muitas das vezes são essas imagens, são essas situações que eu acredito que fazem toda a diferença na nossa vida, né? E foi simbólica, mas bem marcante para você, né? Muito marcante, verdade. Muito marcante. Tanto foi que eu consegui encontrar, depois de anos, né, já estudando, consegui encontrar essa imagem lá dentro dos arquivos da TV. E hoje, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de estar lá também, de estar ali com as pessoas, de estar num mercado que, infelizmente, a gente ainda vê pouca representatividade. Não é? Eu sempre falo isso, eu falo que o 5 sempre é um número mágico quando a gente tem que falar sobre representatividade, racismo, preconceito, porque eu sempre digo isso, me falem 5 jornalistas que todo mundo conhece que são negros, né? Ninguém consegue falar o nome além de 2, 3 no máximo. Me fala 5 médicos que você atenderam que são negros, 5 dentistas. É um número realmente que talvez é simbólico nesse aspecto, de que as pessoas elas acabam não tendo essas referências na vida delas. Entendi. Então, quando através daquela foto, muitas pessoas que cresceram comigo, que ainda vivenciam, né, a vida comigo, viram pela primeira vez eu na televisão, viram também meu trabalho como jornalista sendo, de certa forma, reconhecido, de certa forma, ganhando uma visibilidade, elas se viram representadas. É uma comunidade inteira que ganha, né? Exatamente. É uma comunidade inteira que ganha. Todo mundo vencendo junto com você. Todo mundo vencendo junto comigo e continuam também caminhando junto comigo, né? Isso aí. Eu acho que essa é a grande questão. Eu faço questão de estar sempre pelos lugares que eu sempre estive, faço questão de frequentar meu bairro, faço questão de estar com as pessoas que estão ali comigo, que cresceram comigo, porque eu acho que elas são o reflexo de quem eu sou, né? Não tem como eu ser diferente do meio, né? Eu lembro de uma reportagem, inclusive que a jornalista Aline Maia, ela fez comigo, na época pelo Acessa.com, que ela começava com "O homem é um produto do meio". E aí ela vinha falando justamente sobre o vídeo que eu tinha feito sobre as brigas de gangue, contando um pouco dessa história. E assim, é uma reportagem que eu tenho muito carinho, inclusive, por ela, porque eu não entendi, eu falava, cara, que legal, né? Alguém tá vindo me entrevistar. E depois conheci tantos jornalistas, assim, que depois tornaram meus amigos. A Flávia Crisanto, que era produtora na TV Alterosa, Juliana Zois, que hoje é minha editora-chefe. Foram pessoas que eu fui conhecendo no mercado de trabalho, criança, adolescente. Porque, gente, olha, eu adorava perturbar toda a redação jornalística. Todo mundo. Eu, desde criança, eu ligava tanto para a TV Alterosa, quando na época para a TV Panorama, depois se tornou TV Integração, né? TV Panorama, é verdade. Você lembra disso? Lembro. Tinha todo aquele conselho de TV Panorama. Eu era muito novo, mas olha, o telefone de lá eu já sabia de cor. Então eu ligava, e eu ficava naquilo de ligar, conversar com os jornalistas, de sugerir pauta. E eu lembro que eu era muito novo, e na época a repórter, até na TV Integração, né, antiga Panorama, era a Renata. E a Renata Miranda falou comigo assim, Elias, como é que você sabe de tanta coisa assim? Porque tudo que acontecia, eu ligava para lá. Acontecia um fato na escola, eu ligava para a TV. Acontecia um fato na minha rua, eu ligava para a TV. Então chegou um momento em que a TV já me ligava para saber se tinha alguma ocorrência, alguma pauta no meu bairro. Porque eles sabiam que era certo eu encontrar algum tipo de reportagem. Então, eu falei pra vocês, eu acho que isso vem muito de berço, assim, eu sempre senti muito essa vontade de estar, né? Sim. E assim a gente foi caminhando, né? E deixa eu te contar uma coisa muito curiosa, você falou que ficava ligando e tudo mais. Eu sou natural de Visconde do Rio Branco, próxima à sua cidade natal. Isso, São Rio Branco é cidade boa. Juiz de Fora assim, é uma grande referência, como se fosse uma capital, né? Sim, pra sim. gente. Então, quando você tá em Juiz de Fora, você venceu na vida. E quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, a banda Calypso fez um show aqui em Juiz de Fora. E a TV Alterosa toda hora passava a reportagem, toda hora passava a propaganda e tudo. Aí eu falei assim, eu vou escrever uma carta pra lá. Eu não lembro como na época, acho que eu fui em Lan House, arrumei o endereço e eu escrevi uma carta pedindo pra conhecer
a Joelma e o Chimbinha, né? Porque eles eram casados. Só que eu tinha 12, 13 anos de idade. Quem que ia me trazer? Como é que eu ia arrumar? Enfim, fiz tudo escondido da minha mãe. E na semana seguinte, na época, minha avó me deu dinheiro, eu paguei Sedex pra chegar rapidinho, aquela coisa toda. E na semana seguinte, tava anunciando uma promoção, um sorteio, uma promoção. Quer conhecer Joelma e Chimbinha? Na minha cabeça até hoje, eles não me chamaram, mas eles usaram a minha ideia. Olha aí, quem sabe? Tá? Fica aí, ó, você que trabalhou nessa promoção, pelo amor de Deus. Nós precisamos saber, a Bárbara teria ganhado essa promoção. Vamos resgatar isso aí, né? Vamos resgatar aí, Joelma, né? O Chimbinho eu acho não muito, não, né? Pelo amor de Deus. Mas, Joelma, se assistir isso, por favor, né? A Bárbara ainda quer uma foto, né? Eu quero, eu sou fã dela até hoje. Pois é um ícone. A TV da música Alterosa me brasileira. deve isso. Eu fui lá hoje, falaram super bem de você, te mandaram um abraço. Oh, mas eles me devem, vocês me devem isso, tá? Não, então atenção. Vocês vão ter que dar um jeito. Vou chegar na TV, eu vou tentar resolver essa situação Por favor. dessa foto. Deixa comigo. Nem que eu coloque uma peruca loira e a gente tire uma foto da TV Alterosa. Nem que a gente faça isso. Combinado, viu? então. Essa foto Está registrado, hein? Está registrado aqui. Agora, falando um pouquinho, Elias, sobre a sua família, né? Você foi criado pela sua tia-avó, a gente sabe, né? De todo o amor, de todo o carinho e consideração que você tem por ela. Conta pra gente um pouquinho como que foi a época da faculdade, tudo que ela fez por você. Pois eu falo que ela é o início, o meio e tudo, né? Sobre aquilo que eu sou e minha família também. Ela faleceu em 2016, com 86 anos. Ela era de Tocantins e ela veio para Juiz de Fora. E aí ela foi muito corajosa, porque ela abriu mão de tudo para poder tentar alguma coisa aqui em Juiz de Fora. E aí a minha avó, na época, ela saiu também de Tocantins, foi para São Paulo. E aí meu avô tinha um problema sério também, com alcoolismo. E aí isso tudo tinha um peso na vida da minha avó também. Chegou em São Paulo sem conhecer nada, nem ninguém. Inclusive uma das minhas tias, ela nasceu em São Paulo porque eles não deixaram minha avó voltar para cá, para Minas, por conta da situação. Ela estava realmente quase já no período de ganhar minha tia, porque tem minha tia e minha tia-avó, né? Uhum. Minha tia Eliane. E aí na época minha tia-avó, que era a minha tia Julieta, né? Que foi que me criou, ela trouxe a minha avó para cá e falou: não, eu vou largar tudo, vou abrir mão de tudo que eu estou fazendo para cuidar de vocês. E ela fez isso até o fim da vida, né? Eu lembro que quando, aí minha mãe sempre me conta, né? Minha avó sempre fala sobre isso, que aí ela abriu mão da profissão que ela tinha e foi foi ser cozinheira. E sendo cozinheira, ela comprou o terreno lá em Santa Efigênia e aí ela começou, né, a construir. Ela ia de Santa Luzia a Santa Efigênia carregando, né, ferro, carregando madeiras, carregando material de obra, porque na época era difícil para chegar em Santa Efigênia. E ali até hoje nós estamos. Então, se não fosse por ela, isso não teria acontecido. E assim também foi na faculdade, né? Ela com 84, 85 anos, a universidade ainda não tinha apoio estudantil, ainda estava naquele processo de início ali da universidade. E ela simplesmente todo dia pegava um ônibus, dava 1 hora de ônibus, levava comida para mim, esperava almoçar, para depois pegar mais 1 hora de ônibus para voltar para casa. Então, assim, existe... Diferenciada. Pois é, existe amor maior do que essa entrega, né? No dia que ela viu que eu tinha passado numa faculdade, como ela chorou, porque eu era a primeira pessoa que tinha tido essa possibilidade. Então eu digo que, tanto é quando ela se foi, eu falei isso com ela, né? Que seja bem para que eu fique bem, se sinta feliz para que eu me sinta feliz e esteja tranquila para que eu me sinta tranquilo. E é isso que eu levo na minha vida. Hoje, tudo que eu sou é graças a ela e como eu falei para vocês, né? Como é que a nossa história, como as pessoas que passam pela nossa vida, trazem pra gente não somente marcas, mas também parte daquilo que somos, né? Verdade. Também que foi o pilar mesmo, total seu, né? Totalmente. Se fosse ela hoje, a gente não sabe realmente onde é que nós estaríamos, o que nós seríamos, para onde nós iríamos, né? Tanto é que foi por isso que a minha mãe nasceu aqui em Juiz de Fora, por isso que eu nasci aqui em Juiz de Fora, porque a minha tia, ela trouxe a gente para cá buscando uma oportunidade, né? E através disso, olha quanta coisa mudou. Vocês imaginem só, uma família que não teve nada, que vem realmente do zero, que chega numa cidade como Juiz de Fora, como você falou do Sonho do Rio Branco, né? Você chega em Juiz de Fora, a gente fala, gente, como assim, né? Uma cidade que muda totalmente a perspectiva. Sim. Então a gente acaba vendo a coragem de uma mulher, né, que na época veio para cá já com uma idade mais avançada, mas ainda assim conseguiu construir alguma coisa, conseguiu também encaminhar todo mundo, e ainda assim até o final esteve ao nosso lado, esteve preocupada com a gente, esteve ali tentando, né, ser essa ponte, né, entre o nosso presente da época, né, que agora já é o passado, com o nosso futuro.
Então ela está sempre no futuro e está sempre presente. Desculpa se eu estivesse sendo invasiva, mas você tem contato com a sua mãe? Tenho contato com a minha mãe, inclusive muito contato com a minha mãe. Ela deve estar, inclusive, assistindo agora o podcast. Minha mãe é uma pessoa que está sempre acompanhando tudo que eu faço. E assim, a nossa relação, na verdade, é quase de irmãos. Irmãos pela idade, com Porque minha diferença de mãe tem idade. 44 anos, vocês Meu imaginam? Deus. 43, mãe, errei. Eu sei que eu errei o número. Ela vai falar que não. Ela vai falar que ela tem 39. Inclusive, agora eu tô com 29 anos, né? Agora em setembro eu faço 30 anos. Mas ela mente pra todo mundo. Meu filho tem 27. Gente, é mentira, eu não tenho 27. Ela não quer que as pessoas saibam a verdade sobre a idade dela. Mas é isso, assim, a gente acaba tendo uma relação muito mais assim, de proximidade, muito mais nesse sentido do que às vezes de mãe e filha. A gente tem relação de mãe e filha, até porque minha tia-avó me criou falando, olha, eu sou sua tia-avó, eu sou sua mãe também por criação, mas a sua mãe é ela. Até porque eu era muito nova, né? Minha mãe também, eu falei que eu era da Pavirata quando eu era criança, minha mãe também era. Inclusive, né, ela entrou no portão da frente e ninguém sabe até hoje como é que eu tô aqui. Ela sabe, um dia ela vai me contar, porque eu sempre pergunto pra ela como é que eu cheguei aqui. Com 14 anos, como é que você explica? Minha avó fala até hoje, Elisa, eu não sei como é que a sua mãe com 14, 13 anos entrava na escola, saía pela porta da escola, que é em frente à minha casa, e de repente apareceu grávida. Claro, né? A gente sabe que não precisa divulgar pra gente. Então, eu preciso da escola, por exemplo. Eu acredito que não. Eu pensei, mas você falou. Eu acredito que não, eu acredito que não. Mas assim, a questão toda foi essa, assim, ela fugia do colégio, e aí, na época, isso, imagina só, uma querida de 13 anos pulava o muro da escola, pegava um ônibus e ia pro outro lado da cidade, ali que ela conheceu o meu pai, ali que ela teve todo o processo dela de juventude, tudo, mas era uma época muito difícil para nossa família também, né? Eu tinha perdido uma tia muito nova também, na época, e a minha avó, minha família inteira já estava vivendo um processo de luto muito grande. Então, quando eu chego exatamente nessa fase, eu chego neste momento. Então, assim, como eu disse para vocês, acho que para minha família isso é um divisor de águas, né? Porque, assim, minha avó tinha perdido uma filha, minha mãe e minha tia também tinham perdido uma irmã, então, quando eu chego, acaba que trouxe um certo alívio, né? Sim. E isso foi, com o passar do tempo, também se transformando, e graças a Deus hoje a gente está já numa situação muito diferente daquela quando eu nasci, de quando a gente estava aí, né, no caminho. Mas é isso, assim, eu tenho esse contato com a minha mãe. O meu pai, eu não tive contato, eu não tive registro por parte de pai. Inclusive, atenção você que é de periferia, que não teve contato de pai, eu sempre falo muito isso, né? As pessoas às vezes acham que ser pai realmente é colocar no mundo e ir embora, né? Mas não, gente, ser pai é um dever, né? E é um direito das crianças. E muitas das vezes, as pessoas que são de periferia, elas realmente não têm a referência paterna. Quem olha é a mãe, quem ajuda é a avó, quem ajuda a criar a tia-avó. As mulheres das famílias em periferia que criam as crianças das periferias, não é? Muitas das vezes o pai está ali, ou vê vez ou outra, ou posta hoje em dia, né? Pega o celular, faz uma história com o filho e joga na internet. Pai de Instagram, né? Infelizmente isso é uma realidade muito presente nas periferias de hoje. E a gente tem que ter muita consciência do que é isso. E tem que ter muita consciência que, na verdade, talvez o pai na vida de muitas pessoas poderia fazer uma diferença gigante. Sim. Na formação, na maneira como essas pessoas enxergam a vida. Às vezes ali, junto com a mãe, ajudando na criação, porque as mulheres na periferia, elas enfrentam um fardo muito pesado até hoje. Né? A gente percebe isso é muito nítido. Até hoje, muitas acabam engravidando novas. Né? A gente é muito comum ver crianças e adolescentes da periferia ainda sendo mães, que é um pouco do que aconteceu com a minha mãe também na época. Não é? A gente ainda vê muito caso, infelizmente, de abuso sexual infantil. A gente vê muito caso como repórter e jornalista de coisas que acontecem em locais periféricos que a gente fala, cara, por que isso está acontecendo? E muitas das vezes, né, a família que seria a base de tudo. E quando eu falo família, não estou falando pai, mãe, não, eu falo família como um todo tipo de família, independente da família que seja, do contexto familiar, eu digo família. Sim. Não é? Porque as pessoas querem olhar muitas das vezes as famílias como aquela concepção que nós temos, né, na maioria das vezes, pai, mãe e filho. Não, mas a minha concepção de família era uma família. Né? Eu e a minha tia-avó, a minha avó com a minha irmã, a minha mãe com o meu irmão também depois, e todo mundo ali no mesmo meio. Né? Na periferia, gente, não tem concepção que funcione melhor do que o amor, né? Então, o amor é que constrói as famílias em periferias. Então, hoje eu olho para a situação de crianças e adolescentes ali nos bairros periféricos, eu ainda tenho muita preocupação. Tenho porque é uma situação ainda de muito risco, de muita vulnerabilidade. E, de fato, se o Estado como um todo, e quando eu digo Estado é o poder público, não se mobiliza, ele não está ali presente,
alguém está presente. E é aí que muitas das vezes as pessoas acabam indo, né, para esse caminho da criminalidade. E eu sei que em várias reportagens de denúncia que você já fez e tudo, você já foi xingado e até ameaçado. Já. Vi que você veio de uma família de coragem e força. E como é que você consegue equilibrar isso? Ter essa coragem para o dia a dia, depois de uma ameaça? Como é que funciona isso aí na sua cabeça? Ele é ousado, ele é um repórter ousado. Pois é, então de vez em quando a gente enfrenta cada situação muito absurda, infelizmente. Mas eu acho que é muito pela minha realidade, né? Eu adoro... Olha, eu realmente sou, assim, uma pessoa apaixonada por periferia. Inclusive, final de semana, vivo num bairro de periferia. Eu primeiro começo final de semana em periferia, depois, se eu quiser ir para algum outro lugar no centro, eu vou para o centro, mas eu começo sempre na periferia. Eu sempre falo isso com as pessoas. Quando eu vou num bairro que eu não conheço, quando eu tenho oportunidade de estar num bairro que não é o meu, uma outra região que não é a minha, eu costumo ver as diferenças. Aí vem a questão das reportagens, né? Na periferia você aprende a lidar com as diferenças. E a gente não tem realmente medo de muita coisa, porque a nossa vida já é realmente ali na frente do perigo muitas das vezes, né? Quantas e quantas vezes, e aí vem a minha cabeça quando eu era muito novo, vi pessoas morrendo, vi pessoas sendo arrastadas por carros por conta da violência, vi situações muito chocantes na minha frente. Então hoje, quando eu chego num bairro de periferia para gravar, igual no dia, né? Um grande abraço para todos vocês que moram na região do Furtado, Lavo Costa. Isso não representa nem 1/3 das pessoas que moram nessa região. São regiões que sofrem muito pelo preconceito. Uhum. Porque, na maioria das vezes, e aí vem a importância do jornalismo diário e a importância do jornalista ter consciência daquilo que ele faz. Na maioria das vezes foram bairros que foram muito hostilizados no sentido de é um bairro violento, são bairros onde o crime sempre predominou, mas não é não. Se você chega nesses bairros, a esmagadora maioria não tem relação com tráfico de drogas, não tem relação nenhuma com homicídio, não tem relação com nada disso. Mas elas moram num local que, infelizmente, eu falo infelizmente, porque também a gente não tem que romantizar viver em locais insalubres. Né? Você chega, por exemplo, em bairros aqui em Juiz de Fora, as pessoas olham para o Rio de Janeiro e falam, olha a loucura do Rio de Janeiro, né? Falta saneamento básico, falta isso, falta... Aqui também? É só pegar o carro, fazer uma visita a qualquer bairro aqui, né, fora da região central, vocês vão ver tudo isso. Vocês vão ver a desigualdade social de fora que é absurda. Então, quando eu chego ali no Olavo Costa para fazer uma reportagem, inclusive uma repercussão na época muito grande, porque foi o caso da moça que tinha agredido a médica no posto de saúde do bairro. E aí, gente, vem um ponto importantíssimo. Quando esse fato vai ao ar, né, todo mundo ficou indignado, os médicos, né, fizeram manifestação até na prefeitura, porque a médica foi agredida e tudo mais. Eu, infelizmente, não consegui falar com a médica agredida, ela estava muito abalada pela situação, mas eu dei oportunidade para os médicos, né, se manifestarem. Estou totalmente contra a violência, mas quem nos procurou na época para dar entrevista foi a pessoa que agrediu a médica. Falei, olha, a minha editora-chefe falou, olha, por que não vamos conversar? Vamos sim, vamos ouvir ela, né? Vamos ver o que ela vai dizer. Para minha surpresa, a primeira pergunta que eu fiz foi, olha, você quer falar alguma coisa? Quer se defender? Tá, lá o vídeo é muito... Eu vi. Olha, gente, eu sei, um sistema muito sério, mas eu não acreditei. Eu também não. Eu falei, eu não tô acreditando no que eu tô ouvindo. E as pessoas não têm a ideia nenhuma do que é que passa por trás dos bastidores da matéria, né? Porque eu comecei a gravar, eu esperei que ela fosse falar assim, poxa, realmente, eu tava nervosa, tava passando mal, então na hora eu perdi o controle. Porque infelizmente, quando a gente... É uma realidade, quando a gente vem de lado, né, periférico, a gente acaba achando que a gente só resolve as coisas às vezes no grito, sim, na força. Então a gente acaba tudo indo para autodefesa. E aí, numa situação como aquela, eu achei que ela fosse justificar, mas não. Mas só quis dizer que, na verdade, ela bateu sim, mas foi com a própria mão, não foi com pedra. Falei, gente, não acredito que eu estou ouvindo isso. É surreal, né? Mas é isso, é a realidade que ela tinha para falar, foi o que aconteceu com ela, e quem sou eu para poder também questionar ou julgar qualquer situação. Eu tenho que dar lado aos dois pontos, né? Tanto ao ponto da médica quanto ao ponto também da pessoa que dirigiu. Eu não sou policial, não tenho que investigar no sentido de culpabilizar uma pessoa, né? A justiça que faz sim isso. É até uma briga hoje em dia em rede social, porque pessoas veem matérias nossas na rede social, e tem gente que adora questionar o trabalho do jornalismo profissional. As pessoas não entendem que para a gente ir com uma denúncia para o ar, a gente faz toda uma investigação, uma apuração. A gente procura ver se tem registro de ocorrência com a polícia, a gente procura ver as imagens, a veracidade dessas imagens, a gente procura a resposta dessas instituições,
e a partir daí sim vai para o ar. Claro. É um processo demorado, né? É um processo demorado, é um processo que requer muito tempo ali realmente de produção. As pessoas às vezes veem matérias de denúncias, elas acreditam que ele foi lá, fez um vídeo e postou. Muito pelo contrário. Todos os jornalistas hoje que eu conheço, que fazem rede social, que não fazem rede social, estão na televisão, mas todos os jornalistas hoje, eles fazem um trabalho importantíssimo de averiguação daquela informação, daquele contexto. É muito grave você sair só gravando. Muito. Você mexe com a vida de uma pessoa. Sim. Né? Você mexe com a vida de um ser humano. E aí vem um ponto até que você perguntou, a questão mesmo do medo, né? De fazer matéria, de fazer... A gente hoje sofre muitas das retaliações no sentido do poder público como um todo, né? Porque a Juiz de Fora é uma cidade muito institucionalizada. Então, quando eu falo poder público, eu falo qualquer órgão público. Eles tendem a sempre se defender, porque, claro, existe assessoria de imprensa para que esses órgãos também não somente se defendam, mas também que respondam à sociedade. Sim. Mas cabe a gente, como jornalista, também questionar, perguntar, criticar, e este é o nosso papel. Não é? Há uma frase muito antiga, né, que todo mundo sempre usa ela, muito, mais o pessoal do mercado do jornalismo, e jornalismo que não incomoda não é jornalismo, é publicidade. Né? E é verdade, se eu faço algo que não tem levado as pessoas a questionarem, a criticarem, e até o meu trabalho mesmo tem que ser criticado, o trabalho das pessoas tem que ser criticado, mas as pessoas hoje elas veem, por exemplo, um desconhecido na internet que elas nunca viram, seguem, confiam cegamente no que ele está dizendo, mas duvidam da palavra do que o jornalista está querendo ali dizer, está querendo falar, está querendo mostrar. E olha que o jornalista, ele segue processos, né? Sim. A gente não pode fazer qualquer coisa sem que de fato haja uma averiguação. Uhum. E se você viu alguma coisa, alguém falou que é mentira, que o jornalista está mentindo, pergunte a essa pessoa cadê o processo. E se essa pessoa não processou, ela está apenas no campo da narrativa. Sim. Né? Ela não está falando a verdade. Ela está apenas querendo mostrar para as pessoas um fato que não existe. Porque sempre a nota de resposta, ela sempre tem o espaço. Só que quando chega na periferia, gente, não é assim não. Né? Quando eu vou conversar com uma pessoa que fez um caso grave, ela não tem assessoria de imprensa para poder se defender, ela não tem ali alguém para poder falar por ela. Isso se ela tiver um advogado para poder realmente falar que não. Meu cliente não pode falar tal coisa, eu vou falar por ele, porque né, é parte do processo, né? Então, quando eu chego lá no Olavo Costa, né, que era o início de toda a conversa, foi curioso que uma moça falou assim, olha, eu vou apedrejar seu carro. Eu falei, mas por que vão apedrejar meu carro? Quem é que vai apedrejar meu carro? E aí eu olho pro lado, tá aquela galeraça toda, todo mundo olhando, todo mundo vendo. E aí a gente sabe, né, que infelizmente a gente tem muitos bairros de fora que sim, já são dominados por ações criminosas. E são mesmo, viu, gente? Isso não é uma coisa que eu digo porque eu acho, não. Isso a polícia já disse várias vezes, nós já fizemos matérias várias vezes. Isso é um problema de segurança pública. Isso é nacional, isso não é só Juiz de Fora, não. E aí vem o ponto. Se a polícia vai enfrentar desafio com isso, se o poder público enfrenta um desafio com isso, quem dirá o jornalismo, né? E, por incrível que pareça, a maioria das vezes quando a gente é ameaçado, não são pessoas ligadas a facções criminosas, não são pessoas ligadas a crime organizado, seja ele qual for, são pessoas que às vezes têm um poder aquisitivo maior, são pessoas que possuem cargos de liderança maior, são pessoas que acabam tendo uma certa autoridade diante de alguns fatos. Então são essas pessoas que acabam muitas das vezes limitando o nosso trabalho. A pessoa que chega e grita e briga com a gente senta, conversa, toma um café, né? Peraí, você tá brigando comigo por quê? Eu tô aqui para fazer meu trabalho. E tá tudo bem. No final a pessoa entende que é parte do meu trabalho falar também sobre aquele ponto. Mas também faz parte a gente entender que as pessoas elas podem ter totalmente visões, perspectivas do nosso trabalho, talvez que a gente não imagina. Né? Quando tem lá uma câmera, um jornalista, um microfone, você não sabe o que vai ser. Então, se a pessoa ali diante daquela sua se sente acuada, ela tende a atacar, né? Então, cabe a gente também ter um jogo de cintura, e aí vem mais uma vez, né? A minha vivência que acaba também me ajudando muito a passar por essas situações. Agora, vamos falar de um assunto polêmico. Vamos. A rivalidade entre as emissoras. Sempre existiu, a gente sabe disso, né? Mas como que vocês, jornalistas, lidam com isso, né? Como que é esse bastidor fora do ar? Fora do que a gente assiste. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Hoje você tem de fora 2 emissoras, né, de televisão. Você tem TV Integração, TV Alterosa. E aí você tem também outros jornalistas que fazem trabalhos pra Band, mas emissora mesmo aqui a gente tem 2 emissoras. 2, exato. E é muito curioso, porque
são duas linhas editoriais muito diferentes, né? A TV Alterosa ela pega mais comunidade, não que a TV Integração não pegue muito comunidade, eles fazem muita coisa de comunidade também, mas eles têm uma linha editorial muito mais leve, digamos assim, no contexto das matérias, mas também quando eles precisam mostrar alguma coisa séria, eles mostram. E aí, no dia a dia, é muito curioso, porque a gente acaba também vendo neles possibilidades também de amizade, de diálogo. E é assim que funciona. As pessoas acham que a rivalidade profissional não. Às vezes tem alguns jornalistas que de fato são muito irritantes, que nos irritam. Um grande abraço, Gabriel Landim. Adoro o Landim. Eu gostei também. O Landim, a Letícia Damasceno lá da Integração, Letícia Neri, que também era da TV Alterosa, Kailane, que hoje é estagiária na TV Integração, era da TV Alterosa. A gente tem tanta gente na TV Integração que já trabalhou para a TV Alterosa e vice-versa, que essa rivalidade ela fica, na verdade, manda um beijo pra Érica, por favor. Eu amo a Érica Salazar, também acho a Érica sensacional. Há quantos anos na tela lá da TV Integração, na TV Panorama. Eu lembro o Coroinha, a Érica Salazar. Eu lembro também, eu criança. Meu sonho era conhecer ela. O dia que eu vi ela a primeira vez, eu tremi na base. E ela é linda, ela é sensacional. É um carisma, né? Então, gente, olha, essa rivalidade, ela tá no CNPJ das emissoras. Então, quando eu estou na rua, encontro com a Larissa Zimmermann fazendo reportagem, ou quando a gente encontra todos os profissionais da TV Integração e todos os profissionais da TV Alterosa, não há rivalidade entre os profissionais. A rivalidade hoje é para saber quem é mais bonito, mas eu acho que eu ganho do Landim. Então, isso eu acho que já está superado. Oi, Yuri, nós achamos que ia ter uma resposta polêmica. A comunitude está crescendo. Sim, né? Sim. E qual é o próximo passo desse projeto? Pois é, gente, olha, eu criei a Comunitude, eu estava ainda na escola. A Comunitude é um trabalho focado em jornalismo para periferias, né? E ela surgiu com essa ideia de comunidade, ação e atitude. Porque eu queria também pegar um pouco do que eu aprendi na faculdade, um pouco do que eu aprendi no dia a dia e levar isso para a comunidade, de certa forma. Então, hoje a Comunitude ela trabalha muito como foco, serviços, ela trabalha muito a questão também de reconhecimento do trabalho periférico, né? Conhecer instituições, pessoas que fazem a diferença. E as pessoas que fazem a diferença são as pessoas comuns, né? São as pessoas do dia a dia. Inclusive, no meu trabalho de doutorado hoje, a Comunitude ela é realmente uma porta de entrada. Eu hoje faço doutorado sobre telejornalismo cidadão na Universidade Federal de Juiz de Fora. E é sobre exatamente isso, como é o papel do cidadão no processo da comunicação. E olha, você que está nos acompanhando aí, a gente sabe disso, é só pegar um telefone hoje, você faz um vídeo, um registro de um fato. Sim. Hoje, na maioria das vezes, olha, já teve vezes, né? No SBT Brasil, já teve vezes do Fantástico, grandes jornais, Jornal da Record, fazer coberturas e mostrar fatos que começaram sendo gravados pelo celular. Quando que a gente imaginaria que isso aconteceria, né? Isso é muito novo. Então, as pessoas ali, elas tendem a filmar, a ter uma perspectiva sobre o assunto e não pensem que as pessoas elas não sabem o que está acontecendo, que elas sabem, né? Elas sabem, elas questionam, elas criticam, elas querem comentar e hoje com rede social todo mundo comenta, isso é importantíssimo. Hoje o público tem a possibilidade de falar, não, Elisa, eu acho que a sua abordagem não está legal. Não, peraí, Elisa, eu adorei a sua abordagem. Não, eu sei que você está falando de assunto sério, Elisa, mas eu sei que você também traz um pouco do seu entretenimento, de diversão para o assunto. Então, assim, isso é muito bom. Eles participam, né? Elas participam. E aí a Comunitude vem para dar voz também a essas pessoas. E hoje a gente está já com grandes parceiros, a gente está caminhando já realmente para fortalecer mais essa base também. E o foco dela vai ser e sempre será as periferias. A Comunitude não é o Elias, a Comunitude são as pessoas que fazem parte dela, a Comunitude são as pessoas que de fato são de bairros periféricos e o nosso objetivo é conseguir expandir ainda mais esse trabalho. E Elias, você já esteve no SBT de São Paulo, também no SBT do Rio, como que foi essa experiência? Olha, gente, eu falo que um divisor de águas na minha vida, né? Foi muito enriquecedor. Eu sou, como falei para vocês, muito católico. Eu fui no show de um ex-vocalista da banda Rosa de Saron, que eu sou apaixonado pelo Rosa de Saron, sou apaixonado pelo Guilherme de Sá, que é o vocalista antigo da o Bruno Fagliano hoje é sensacional no que está fazendo, ele conseguiu manter esse legado. Sim. E eu fui para São Paulo para assistir um show. E olha que curioso, olha só como eu falo que a fé, ela também anda lado a lado com aquilo que eu sou, né? Eu lembro que depois do show, eu fui visitar, queria ver o SBT, eu tinha ido como estagiário, e aí depois eu fui como jornalista, já trabalhando aqui pela TV Alterosa, em Juiz de Fora, e foi muito interessante que quando eu cheguei no SBT,
passou no ar uma matéria que eu tinha feito em Juiz de Fora 4 dias depois que eu já estava em São Paulo. E era uma matéria que eles só queriam relembrar o caso. E eu lembro que eu cheguei lá, todo mundo, lá você na televisão, é você. E aí todo mundo sabia que o jornalista que era, né, do interior que estava lá tinha acabado de passar uma reportagem. E aí tem uma pessoa também que era daqui de Fora, o Antônio Luiz, que hoje está na Band, lá em São Paulo, uma pessoa assim, incrivelmente bondosa. Conversando com ele falando, poxa, mas que legal, né, que você está aqui e tudo. Ele é apaixonado por Juiz de Fora também, a família dele é de Juiz de Fora. E aí eu falei com ele, cara, como é que funciona? E aí, na época, eu lembro que ele foi e falou, aqui tem fulano, tem ciclano. Eu falei, eu queria conhecer o pessoal. E aí, ele e a Bia Krivel, na época também, que era produtora lá ainda no SBT, me levaram para conhecer os estúdios, me levaram para conhecer a redação. E aí eu conheci a Silene, que na época também era a editora do jornalismo de São Paulo. E na época eu conversei com ela foi, começou a falar do trabalho e me perguntou assim, olha, vi você no vídeo, gostei, você quer cobrir férias? Eu falei, quero. Ela, tá bom então, quando surgir a oportunidade eu te falo. Eu falei, não imagina, né? Eu lá de Juiz de Fora, né? Não que eu desmereça na cidade, que eu amo na cidade, acho cidades incríveis, assim, profissionais incrivelmente bons, mas né, tem tanta pessoa também procurando espaço no mercado. Acaba que a probabilidade na sua cabeça seria pequena, né? Muito. Gente, foi questão de uma semana, ela me mandou, você pode cobrir férias? Eu falei, ai meu Deus do céu, como é que eu vou? Eu vou. E fui. E aí a editora CEP Juliana Zotti, que é uma grande amiga minha também, o Glazer, né, que é o diretor-geral da TV Alterosa, me liberou para poder ir para São Paulo e foi uma experiência enriquecedora. Né? E aí, entre as coberturas que eu fiz lá, eu tinha acabado de sair da emissora, fui para casa, fiz muito Primeiro Impacto na época, SBT Brasil, também fiz algumas matérias para SBT Brasil. Fiz também alguns programas, eu Chega Mais, que era o programa de entretenimento do SBT também, cheguei a fazer algumas entradas ao vivo, algumas participações. Com a Márcia Fu, inclusive, que começou aqui de fora uma matéria que eu tinha feito com a Márcia Fu. E depois daquilo as coisas foram acontecendo com muita naturalidade. E eu lembro que eu estava em São Paulo, eu ia voltar para Juiz de Fora na segunda-feira, quando, se não me engano, não lembro se foi numa quinta-feira ou na sexta-feira, o avião da Voipass me cai em São Paulo, né, em Vinhedo. Eu tinha acabado de deixar a emissora. E aí eles falaram assim, olha, você pode ficar no plantão no final de semana? Eu falei, não, posso. Fiquei no plantão no final de semana. E aí eu fui para Guarulhos. E aí lá eu entrei ao vivo no plantão do SBT falando dos familiares, né, que tinham ido para São Paulo justamente para poder recolher materiais genéticos. E eu confesso para vocês, a minha primeira entrada ao vivo eu não sabia se eu corria, se eu desmaiava ou se eu falava. Porque assim, é uma adrenalina absurda, né? O SBT News, eu fazia as primeiras entradas de madrugada ali, cobrindo férias, na época da Flávia Travassos, que inclusive, olha só, curiosidade para você que está nos acompanhando, vem muito em Juiz de Fora também. Olha, o tanto de jornalista que vem para Juiz de Fora, né? Assim, é surreal o número de pessoas que estão no mercado de trabalho. E eu lembro que na época eles falavam até que o pessoal no SBT brincava muito na redação de São Paulo, que tinha quase uma sucursal de Juiz de Fora lá. Que é o Antônio Misca, e era o Luciano também, que trabalhou aqui na TV Integração na época, que estava lá em São Paulo, no SBT na época, eu estava lá, e tantas outras pessoas também, na época a Márcia Fu era também contratada pelo SBT e é de Juiz de Fora. Então, assim, a gente tem talentos riquíssimos aqui na cidade, né? A gente tem que reconhecer também os nossos talentos, né? São, assim, sensacionais. Pessoas... É o que eu falo, não existe, gente, inimizade entre profissionais, né? Existe a disputa pela audiência, existe a disputa, é claro, no sentido do mercado, né? Para você ser ali visto, reconhecido, mas é uma cidade brilhante. E aí, em São Paulo, eu ia voltar no voo da Voipass. E aí eu falei, olha, eu tô achando melhor voltar de Cometa. Peguei, comprei uma passagem de ônibus, vim 10 horas no ônibus. Quando você fala nesse voo da Voipass, foi, se eu não me engano, tem um ano. Caiu meio que no terreiro de uma casa. Terreiro assim, eu posso te falar. No quintal, No quintal ali, exatamente. Eu ia voltar no voo 2 dias depois para Juiz de Fora. E eu falei, não, eu não vou fazer essa loucura. Eu vou de Cometa mesmo. Eu vou de Cometa também. Vou pegar 10 horas de ônibus aí pra estrada fora, que eu chego rapidinho de Juiz de Fora. E foi o que aconteceu. Né? Graças a Deus, assim, foi um episódio muito triste. E aquilo mexeu muito comigo. Tanto mexeu que eu entrei na época no ar, no SBT Brasil à noite, lá de Guarulhos. E dois fatos curiosos ali do SBT na época em que eu fui para poder cobrir férias. Primeiro, que assim que a gente chega no SBT já é uma emoção enorme. Né? E assim, na época o Silvio Santos ainda estava vivo, né? Ele já estava internado, mas a gente tinha toda aquela visão, né? De, poxa, como é que vai ser aqui? Será que eu vou ver alguém aqui? E você vê gente famosa o tempo todo. E era muito engraçado, porque eu estava no refeitório e de repente aparecia um Liminha. Né? Eu ia na farmácia e de repente estava um faxinil da Praça Nossa comprando uma medicação.
E aí eu ia para a redação ali do jornalismo, aparecia Cariúcha, aparecia, né, o Darson Dutra, a Dani Brandt, que hoje são os apresentadores lá também, o César Filho. Fui gravar um off, de repente eu dei de cara com o César Filho, né, muito obrigado, né, agradecendo por eu estar. Falei, gente, que loucura é essa que está acontecendo aqui? E ali para mim foi um marco, porque eu nunca imaginei ter essa possibilidade. Eu lembro no domingo que eu fui fazer o plantão, no dia que eu retornei para Juiz de Fora, eu, no corredor do SBT, que lá tem um corredor enorme lá em São Paulo, eu ouvindo todo mundo gritando no auditório, ouvindo a voz do Celso Portiolli, eu falei, gente, que é isso? Né? Eu tô vivendo o SBT, estando aqui no SBT, isso para mim foi maravilhoso. E aí, depois de algum tempo, a Débora, que hoje ela também participa, ela é há muitos anos no SBT, eu conheci a Débora lá no SBT, ela estava quando eu era estagiário, e eu continuei depois com o Instagram, tendo contato com ela, né? E o WhatsApp. E aí eu falei, poxa, não conheço ninguém no Rio para poder ver se eu consigo, né? Falar com o pessoal de lá, ter uma oportunidade no Rio. E eu achei que eu já tinha me apaixonado pelo SBT em São Paulo, aqui em Minas, aí no Rio de Janeiro. Foi amor à primeira vista também. Foi uma experiência maravilhosa. Até hoje eu tenho ido de vez em quando para o Rio, cobrir férias lá. Inclusive, recentemente estive no Rio de Janeiro e foi uma experiência brilhante, né? Você imagina só, junta jornalismo, praia, né? Os cariocas, que são pessoas sensacionais. E pensa só num público assim, maravilhoso. É o público lá do SBT Rio. Sabe, assim, a redação inteira me abraçou com muito carinho. Todos os profissionais, né? Desde o pessoal dos câmeras até os chefes, assim, eu me senti tão acolhido que não tenho palavras ainda para agradecer tudo aquilo que eu vivenciei lá e ainda tenho vivenciado dentro das empresas, né? Que fazem parte da rede SBT. Realmente é uma alegria diferente, é um carinho muito diferente. Voltando lá para São Paulo um pouquinho, você conheceu o padre Júlio Lancelotti? Qual foi a lição que ele te deixou? Como é que foi? Pois é, rapaz. Eu tinha um sonho de ir para conhecer o padre Júlio Lancelotti em São Paulo. O padre Júlio é um padre que eu admiro muito pelo trabalho que ele faz com as pessoas em situação de rua em São Paulo. E eu acho que ele é um exemplo de sacerdote, um exemplo de pessoa, um exemplo de ser humano, né? E aí, cobrindo férias lá no SBT em São Paulo, eu falei, poxa, eu vou lá para poder conhecer o trabalho do padre Júlio. E aí eu fui lá na Paróquia São Miguel, não conhecia nada em São Paulo, cheguei lá na igreja. E assim, o primeiro impacto literalmente que eu tive foi que eu cheguei, encontrei com o padre Júlio, olhando um grupo de pessoas em situação de rua discutindo. E ele estava lá, olhando aquela situação. Não tinha câmera, não tinha ninguém ali se promovendo, não tinha ninguém filmando o padre Júlio olhando para aquelas pessoas em situação de rua. Ele estava ali para, se precisar, intervir. E ele olhava para aquilo para que eles percebessem que ele estava olhando. Com amor e com uma paternidade fora do comum. E aí eu assisti a missa com o padre Júlio Lancelotti, uma homilia maravilhosa. A missa do padre Júlio, para quem teve oportunidade de ir, ele senta junto com as pessoas. E a igreja, quem está ali são pessoas que estão em situação de rua. Eu vi o padre Júlio Lancelotti, e eu sei que isso é o tempo todo, ele ajudando uma pessoa em situação de rua que precisava pegar o trem, o metrô, para poder fazer uma entrevista que ele tinha conseguido para conseguir entrar no mercado de trabalho. E eu vi isso acontecendo assim, ele num canto com uma pessoa. Isso não foi algo que eu vi e alguém me contou ou alguém filmou. É algo que eu não tenho filmado, porque é a vida dele, né? Então, tanto o padre Júlio quanto o Papa Francisco, né, com todo aquele carinho, carisma, o Papa Francisco me marcou muito. Eu estive na Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, fui também com um grupo de jovens aqui, com o arcebispo Dom Gil, na época, para a Jornada Mundial da Juventude na Polônia, onde a gente teve a possibilidade de conhecer 5 países, né, templos marianos, uma experiência também assim, incrível para mim. Bacana. E ali, no padre Júlio, eu vi realmente a imagem de Cristo, né, que acolhe, que estende a mão, que acaba também trazendo para as pessoas uma possibilidade de vida. E é um padre Júlio que eu vi presencialmente fora do que a gente vê em televisão. Então eu sempre falo para as pessoas, né, a gente realmente precisa ir até as pessoas que a gente admira, para saber se de fato aquela admiração ela é realista ou se ela é fruto da nossa imaginação. Eu tive muito orgulho de saber que o padre Júlio era fruto da minha imaginação. Que era real. Que ele era real. Né? O carisma dele era real. E foi uma experiência assim, que para mim foi muito marcante. Né? Eu hoje, tudo que eu faço, eu lembro
né, daquele senhor com a bengalinha ali ainda, né, hoje no centro de São Paulo, ali naquela região ali de São Paulo, uma área muito nobre de São Paulo, fazendo um trabalho assistencialista, ajudando as pessoas que precisam e levando muita pedrada por ajudar aqueles que precisam, né? Muitas vezes pouco acolhimento e muita pedrada. Então, eu acho que é hora da gente também começar a questionar, né? Quantos Padre Júlios não existem em Juiz de Fora? Quantos não existem em cidades próximas, vizinhas? Quantas associações também não precisam de ajuda, né? No meu caso, eu estive lá em São Paulo, né? Foi o caso de conhecer o trabalho dele, mas aqui em Juiz de Fora também, né? Você que está nos acompanhando, que é de Juiz de Fora, que é de Escola do Rio Branco, que é de Matias Barbosa, qual associação, qual instituição você ajuda? Qual é o trabalho que você faz para que, de fato, né, as pessoas da sua cidade vivam melhor? Eu acho que esse foi o ponto maior e a maior lição que eu aprendi com o Padre Júlio. Incrível, incrível mesmo. Eu adoro ele também. Você tem como referências, né, grandes nomes como Maju Coutinho, Heraldo Pereira, Glória Maria, né? O que cada um deles significou na sua trajetória? Olha, são nomes que para mim têm um simbolismo muito grande, né? Aqui em Juiz de Fora também a gente vê o mercado, né? Eu sei que as empresas de comunicação, elas lutam também muito para tentar mudar isso, principalmente editores-chefes, né? Foi o caso meu na Alterosa, né? Quando eu fui para lá, eu lembro que a Juliana Zois, minha editora, ela falou isso. Ela falou: olha, Elias, eu quero você aqui, primeiro porque eu te conheci desde criança, você era aquela fonte de Santa Efigênia que me ligava o tempo todo, mas também porque eu vejo em você representatividade. E eu quero você aqui porque eu vejo talento. Eu vejo em você aquilo que eu preciso para o nosso jornalismo. E assim foi, assim tem sido aí nos últimos 2 anos, né? E aí a gente vê também no mercado local como é a ausência de pessoas que, infelizmente, né, o mercado não apenas não consegue buscar essas pessoas por uma questão talvez empresarial, mas talvez por uma questão de formação. Né? Infelizmente ainda são poucas pessoas negras que têm acesso ao mercado de trabalho, têm acesso à universidade pública, mesmo tendo leis de cotas, as pessoas adoram julgar a lei de cota, mas as pessoas não têm a menor noção quando você chega numa universidade pública, sabendo que a maioria da população brasileira é negra, e vê apenas 3 pessoas numa sala de 35. Então, como assim? Né? 35 apenas vê mais fecha, 2? né? Exato. A conta não fecha. Né? E as pessoas que falam, tem a lei de cotas, estão roubando a minha vaga, mas você estuda numa universidade pública, você tentou, que vaga que estão roubando de você? Não estão roubando vaga de ninguém, né? É um direito. Então, a educação é um direito de todos, né? Então eu olho hoje para as empresas de comunicação, eu já percebo muito, através desses nomes, né, que você se referiu agora há pouco, esse processo de mudança. Né? Quantas pessoas não se inspiram também nesses profissionais pela cor da pele e por quem eles são como profissionais? Aqui em Juiz de Fora eu vejo a TV Alterosa, ela buscou isso assim de forma absoluta quando ela me chamou para ser repórter, tendo tantos nomes bons no mercado. Eu vejo a Integração também fazendo isso, quando ela chama a Letícia Damasceno, que faz um trabalho belíssimo, né? A TV Integração tem o Alô Comunidade, que eu acho um trabalho realmente muito interessante, né? Que mostra um lado positivo das periferias e mostra porque é isso. Quantas e quantas vezes em reportagem a gente vê um lado negativo. Mas a gente vê porque a periferia também não é só amores, né? Não são só amores. Então, eu acho que tanto eu quanto outros que estão no mercado veem nessas figuras, figuras de representatividade e figuras que nos marcam não somente como jornalistas, né? Mas como pessoas. Eu acho que esse é o ponto principal. E qual o maior desafio hoje de ser jornalista em Juiz de Fora? Eu acho que o maior desafio hoje em ser jornalista em Juiz de Fora, infelizmente, realmente, são as poucas possibilidades no mercado. Eu acho que é um mercado ainda muito pequeno, perto de tudo que a cidade pode usufruir, né, desses talentos. Que é uma potência. Muito grande, muito grande. E aí você vai para outras cidades que não tem o número de habitantes de Juiz de Fora, que existem várias emissoras. Isso também porque o mercado acolhe. Né? Então o mercado precisa olhar para as emissoras e entender. Existe a internet, então vamos lá. Vamos patrocinar um podcast, um free podcast aqui para ser patrocinado. Vamos patrocinar aí tantos trabalhos que existem. Mas olha para a televisão e fala, poxa, peraí, faz um trabalho muito importante que na maioria das vezes vai atingir aquela pessoa que não tem internet. Né? As pessoas acreditam que todo mundo tem internet em casa, mas não, gente. Há pesquisas que mostram isso, há pessoas que não têm internet. Ainda, sim. Muitas pessoas têm internet hoje no Brasil, hoje em Juiz de Fora, muitas das vezes a única fonte de informação que uma pessoa vai ter é a televisão. Né? A televisão que elas acordam sabendo como é que vai estar o dia a dia, o trânsito, o tempo, né? Como é que vai chover amanhã de fora, não vai? Elas ficam sabendo pelo jornal.
né? Quantas pessoas idosas não vão pegar para assistir o YouTube, mas estão ali assistindo o jornal? Então, assim, a TV ainda faz parte da vida das pessoas. E o mercado tem que acolher os profissionais e as empresas, né? Cara, é muito importante e interessante você falar sobre isso, porque eu faço o sorteio do JF da Sorte aos domingos, né? E quando me chamaram e tudo mais, eu comentei com a minha mãe, eu falei, mãe, televisão não é mais essa coisa toda igual era antigamente. Porque eu fiquei feliz, eu falei, mas não é isso tudo. A minha mãe falou, minha filha, é você que pensa que não é. E é verdade. E realmente, assim, é surreal o poder da televisão. É surreal. Ainda é muito forte. E eu acho que, na verdade, aí vindo um pouco até pro lado que a gente estuda um pouco dentro do doutorado de comunicação, os meios tendem a se mesclar, né? Então você vê, a rádio não acabou, mesmo com o surgimento da TV. A TV não acabou com o surgimento da internet, sim. Agora está chegando a TV 3.0, que é a mistura de internet com televisão, né? E você vê como é que os meios eles vão convergindo entre eles. E aí hoje a questão do telejornalismo, se estuda o telejornalismo além da televisão, porque é o uso das telas. É a televisão, são os jornalistas independentes que fazem trabalhos de fora. Então você tem aí hoje o Ricardo, você tem o Matheus Bruno, você tem tantos jornalistas hoje que estão aí na internet, que fazem um trabalho mostrando, né, cada um dentro da sua perspectiva, dentro da sua linha editorial, são completamente diferentes, mas que estão ali também informando ao público. Você tem páginas, e aí eu quero muito reforçar isso, que de fato são páginas que não tem ali, muitas delas são páginas jornalísticas, né, igual o J de Depressão, tantas outras páginas em Juiz de Fora que são conhecidas, mas que ao mesmo tempo faz um trabalho importante. Quando a TV não mostra, as páginas mostram, né? Quando o jornalismo infelizmente se cala diante de algum fato, talvez por uma questão mercadológica ou editorial, existem outros que vão falar e vão mostrar. Não estou dizendo que a imprensa omite ou que a imprensa não vá mostrar, não, mas existem linhas editoriais. Sim. Não é possível mostrar todos os pontos, todas as situações. Olha, imagine só se a gente for falar aqui no podcast só sobre saúde. Eu garanto a vocês que todo mundo que nos acompanha vão ter problemas gravíssimos sobre a saúde. E falar sobre segurança, vão ter problemas gravíssimos sobre segurança. Falar sobre educação, vão ter problemas gravíssimos sobre educação. Então, acaba que linhas editoriais são importantes. Porque aquilo que a TV Ultrarosa vai mostrar, a TV Integração não vai, o que a TV Integração não vai mostrar, a TV Ultrarosa vai, mas talvez por uma questão editorial, né? E os jornalistas independentes vão ter outra visão e outro espaço e outra dinâmica e vão poder também trazer esse fato. E aquilo que os jornalistas independentes não quiserem mostrar, aquilo que as emissoras não quiserem mostrar, as páginas de informação elas vão publicar. Vão agregando, né? Sim. Um vai agregando. Um vai agregando ao outro. O que não pode é as pessoas não serem informadas, elas não serem, né, de certa maneira também levadas ao questionamento e o poder público achar que não pode e não precisa da justificativa daquilo que ele faz para a sociedade. Aí realmente não tem como. Elias, nós vamos começar as perguntas ping-pong, vou deixar até a Bárbara fazer, mas antes eu quero te perguntar o seguinte, você quando entrava fantasiado, conta um pouco pra nós aí dessa parte, você já entrou muito fantasiado nos programas? Rapaz, A gente fala uma descobriu isso aí, eu sabia. Por isso que a gente viu aquela possibilidade de fazer o hashtag chama a Bárbara pra Joelma. Agora vocês estão ideia. Olha, isso tudo aconteceu. Agora eu tenho certeza que muitos que vão estar nos assistindo muita gente vai lembrar disso, porque eu era estagiário e a Lili Luxin era minha editora-chefe na época. O estagiário sofre muito. Rapaz, estagiário só, mas olha, estagiário na época deu um jeito ali de buscar, vou tentar fazer umas coisas diferentes aqui. E aí eu lembro que eu fiz algumas matérias com a Lili Luxin, que era editora-chefe, e depois com a Juliana Zoit. E aí, a Juliana Zoit falou para mim, Elias, você quer fazer então algumas reportagens? Eu falei, quero. Então vai lá, faz a reportagem. Eu falei assim, então vamos embora. E aí, gente, a partir dali tudo mudou. Porque eu fui para um lado de jornalismo mais focado no humor, né? Na época tinha muito aqueles programas humorísticos e tinha um clube jornalístico. Era o Pânico, que tinha os repórteres na rua, era o CQC, e eu adorava aquele tipo de jornalismo, porque eu sempre acho que o humor ele agrega, ele critica. E era o que eu via ali nesses programas. E aí eu fui vestido de pombo, conhecer um rapaz que inclusive era um conhecido meu, que é o Tarcísio, que ensinou o pombo a lutar. E eu achei aquilo sensacional. Cheguei na casa dele um dia para comer um hambúrguer. De repente ele fala, apareceu um pombo aqui, eu ensinei a lutar. Eu não acredito nisso. E realmente ele tinha ensinado o pombo a lutar. E ele ficava, asa, só que o pombo ficava naquilo junto. E gente, que loucura! E aí depois daquilo outros fatos foram surgindo.
Eu lembro que eu fiz a matéria, né? Na época, até mesmo falando sobre rituais para largar de ser trouxa, né? Pessoas que já tinham levado o chifre. Quem nunca, né, gente? Na vida, passou por essa situação. Mas só é chifrudo quem é curioso, tá? Só que é curioso. Se você não procurar saber, Você não vai saber. Jamais. Você vive feliz, né? Com um chifre mais feliz. E aí vem um grande ponto. Na época, eu fiz essa matéria também. E aí, claro, né? Conversei com o pai de santo. Aí eu lembro que depois viralizou na internet de novo, que eu peguei e fiz como se fosse uma brincadeira, né? De um despacho ali, entre a Avenida Presidente da Mar Franca e Rio Branco. Eu lembro que eu dançando com aquilo, brincando com a situação ali no sentido, né, da matéria, né? Levando um pouco de crítica, um pouco de informação. E as pessoas olhavam e falavam, gente, que loucura é essa? Tava lá o Elias, né, no meio disso tudo, fazendo essas reportagens. Mas aí com o tempo eu fui percebendo que talvez não era muito o caminho que eu queria seguir. Sim. Não porque eu não achava interessante, não acho importante ter matérias cômicas ou engraçadas, até porque até hoje, se tiver que fazer, eu faço matérias né, engraçadas e cômicas, mas há uma linha tênue entre o que é engraçado e aquilo que é ofensivo. E quando você trabalha o jornalismo, isso é um ponto muito importante. Porque se eu faço, por exemplo, uma matéria que hoje eu não faria, talvez com o posicionamento que eu faria muito novo, vendo a perspectiva de um outro ângulo, hoje eu pego e falo, não, mas espera aí, ao invés de eu brincar com essa situação, eu posso trazer conscientização sobre essa informação. Né? Ao invés de a gente fazer uma matéria brincando de macumba largar de ser trouxa, não, espera aí, vamos falar sobre intolerância religiosa. Talvez eu fazer uma matéria falando sobre assuntos, né, que antes, até mesmo questão da criminalidade e violência, ao invés de eu falar só que tantas pessoas foram presas, né, por tráfico de drogas, mas peraí, vamos entender o problema ali por trás do tráfico de drogas. Então, a partir dali, eu vou mudando a minha perspectiva. Mas ainda assim, faremos a foto vestido de Joel, não fique tranquilo. Então tá bom, vamos combinar. Agora a gente vai com um ping-pong de resposta rápida. Tá bem, tá vamos bom? lá. Um momento da infância que você não esquece. Olha, um momento da infância que eu não esqueço. Olha, são tantos. É difícil escolher um momento que eu não vá assim, né, esquecer. Mas acho que um momento para mim muito importante foi a primeira vez que eu tive contato com emissora de televisão. Acho que esse momento me marcou bastante. O maior susto que já levou numa reportagem? O maior susto que eu levei numa reportagem foi o cinegrafista Zé Urso caindo na linha do trem, com a câmera na mão. E eu achei que o trem estava vindo de tão alto que foi o barulho. Mas era o Zé Urso, lá estirado na linha do trem. Eu não tinha como gravar, porque eu estava preocupado em ajudá-lo. Mas este foi o maior susto que eu tive numa reportagem. E olha que reportagem a gente tem susto cada hora. Mas sem dúvida alguma foi um momento de maior susto, mas também de maior humor na minha profissão. Zé Urso na linha do trem. Uma reportagem que ainda sonha em fazer? Olha, são tantas... Eu acho que não tem como falar só uma, não é muita reportagem, sabe? Eu acho que todo dia eu acordo com vontade de fazer uma matéria. Diferente. Eu acho que, inclusive, foi por isso que eu me tornei jornalista. Para também estar sempre em locais diferentes, com matérias diferentes, com pessoas diferentes. Então, eu acho que é um conjunto de fatores. Um jornalista que você gostaria de entrevistar? Olha, um jornalista que eu gostaria de entrevistar. Tá aí, eu acho que uma jornalista que eu gostaria muito de entrevistar é a Maju. Eu falo que é a Maju porque ela é muito simbólica, né? Assim como a Glória Maria teve o seu simbolismo, né? Infelizmente, tanto a Glória Maria e o Ricardo Boechat, que eram jornalistas que eu tinha assim, muito carinho, eu adorava ver o trabalho deles. Mas hoje eu vejo muito a Maju, eu vejo muito jornalistas que, assim como eu, também possuem um histórico de vida que eu tenho certeza que seria muito interessante. A matéria mais importante da sua vida? Olha, a matéria mais importante da minha vida... Nossa, vocês escolheram um ping-pong muito difícil para uma palavra, hein? Vocês pegaram ali no fundo mesmo do processo jornalístico, né? Mas, olha, eu acho que todas as matérias que eu fiz são importantes, sabe? Eu digo isso, assim, com muita propriedade, porque cada uma tinha uma importância para alguma pessoa. Cada uma tinha um objetivo específico e cada uma tinha, principalmente, o público, né, como principal responsável por aquele trabalho. Eu acho que o pessoal Alterosa sabe que de vez em quando eu fico bravo por ter que viajar, ainda mais aqui nas estradas da região, né? Falar, meu Deus do céu, eu tenho que pegar a estrada para gravar um negócio lá em Além Paraná, vou, mostro, faço, reclamando, mas vou. Reclamo mais fácil. Reclamo mais fácil. E faço, assim, com muito carinho e toda a matéria, para mim, ela tem a sua relevância. Um sonho que você ainda vai realizar? Olha, eu tenho muitos sonhos.
né? Mas eu acho que todos eles eu conquisto um pouco a cada dia. Né? Quando eu faço o trabalho que eu fiz em São Paulo, quando eu vou no SBT Rio, faço alguma coisa no SBT Rio, quando eu faço aqui em Juiz de Fora, quando eu entrevisto alguém que eu nunca imaginei entrevistar. Então eu acho que os sonhos eles são conquistados a cada momento, a cada instante. Ô Elias, se você quiser deixar uma mensagem pro público aí agora, você pode ficar à vontade, meu amigo. Olha, eu queria muito agradecer vocês, né, pela possibilidade de estar aqui batendo esse papo, muito bacana, gostei muito de estar aqui com vocês. Voou, o tempo voou. E a mensagem que eu quero deixar para quem nos acompanha é principalmente para você, que assim como eu, tem o sonho também de ser jornalista, eu tenho o sonho de ter uma profissão, tenho o sonho de ir para o mercado de trabalho, independente da profissão que você quer seguir, e vem de periferia. A periferia, ela não nos faz melhores nem piores do que ninguém, mas elas nos fazem mais completos, né? Elas nos fazem mais completos. Porque a partir dali a gente tem vivências, a gente tem histórias, a gente tem companhias, a gente tem perspectivas, a gente tem vidas que são muito distintas daquelas pessoas que não vivenciam, né? O processo da criminalidade, o processo de você estar num local que infelizmente acaba tendo pessoas que você conhece envolvidas com o tráfico de drogas, mas ao mesmo tempo você sabe que são pessoas. Então esse é o principal desafio, mas essa é a principal mensagem. Coragem. Coragem, sigam adiante e vamos juntos, né? Crescer juntos é muito melhor do que crescer sozinho, né? Você estar num local e conseguir levar outras pessoas com você junto, acho que esse é o nosso principal desafio. Deixa suas redes sociais pro pessoal te seguir. Com certeza, quero aqui deixar para vocês, me sigam nas redes sociais, @oeliasarruda. Lá eu posto muitos bastidores, tá? Posto exatamente o Zé Urso caindo na linha do trem, pegando cartaz em reportagem. Posto muito também das reportagens. Faço um resumo das reportagens e coloco ali sempre, né? Mostrando esse trabalho, mostrando o dia a dia da cidade. Então, me sigam nas redes sociais. Sigam também as redes sociais, com toda a licença eu peço para vocês, da TV Alterosa Zona da Mata, porque sem dúvida alguma o trabalho que a TV Alterosa desempenha de fora é muito importante e precisa também, né, de ser reconhecido e ser mostrado. Concordo. Elias, chegamos ao fim do nosso podcast. A gente quer te agradecer pela sua presença, pela participação. Gente. Ficamos muito felizes com a sua presença. Obrigado. Quando quiser voltar, as portas estão sempre abertas. Pode deixar também, estou aqui super à disposição de vocês, viu? De vocês que nos acompanham. Às vezes é difícil, gente, inclusive deixo aqui isso, né? Às vezes muita gente manda mensagem em rede social. Gente, preciso de ajuda de tal coisa, mas olha, é muito difícil hoje responder todo mundo, é muito difícil também estar em todos os locais, mas a gente se esforça para fazer isso o máximo, então sempre precisar estou aqui à disposição. Tá? Obrigada. E pessoal, se encerra por aqui mais um episódio do Free Podcast. Um abraço.